Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Investigando Eu. Meu nome é Kelly Cristina. Tava com saudade de gravar um videozinho aqui pra vocês. Como é que vocês estão? Bom, estou focando em outras coisas no momento, focando mais no TCC, na universidade. Então, tô um pouquinho aqui fora do YouTube, mas sempre que der e que eu sentir, eu vou estar trazendo aqui algum conteúdo pra vocês também. Fechou? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre coisas que vão acontecer quando você começar o seu desenvolvimento espiritual. Eu quero trazer algumas verdades aqui, porque como não é algo objetivo, a gente tá falando de lado espiritual, então tanto a gente vai tendo tantas dúvidas e muitas vezes vai achar que a gente tá fazendo coisa errada ou que não tá acontecendo do jeito certo. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui até pra suprir umas dúvidas que eu tinha lá atrás, sabe? Eu acredito que essas dúvidas podem ser de outras pessoas também. Então, o que eu faço? Eu sou ressonante, né? Eu uso a ferramenta Ressonância Harmônica do professor Hélio Couto, eu tô na sexta onda. Eu também faço meditação e yoga há quase 2 anos, vai fazer 2 anos ali no meio do ano. Eu também já fiz parte da Umbanda, já fiquei ali uns 3 anos, mais ou menos, atendendo, era médio rodante de incorporação. E eu também já consagrei o com 5 vezes. Então, assim, já tive uma busca muito grande no meio da espiritualidade, eu tive muitas experiências. Então, é com base nesse local de fala aqui que eu quero trazer essas informações para vocês hoje. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que quando a gente adentra esse mundo, quando a gente adentra todo esse mundo da espiritualidade, buscando autoconhecimento, a gente acaba indo muito atrás do sobrenatural, mas o que a gente encontra é a humanidade. Porque a gente está buscando o equilíbrio. E a gente acha que ter o equilíbrio é que nada vai nos abalar, que nada vai nos tirar do centro. E não é isso que acontece. Porque quanto mais a gente adentra, mais a gente percebe o quão humanos somos. Tá? A gente vai buscando muita luz e vai acabar achando sombra pra cacete. Então a gente vai descobrir nossas limitações, vai descobrir o quanto a gente tem medo, a gente tem preguiça. Não tá errado. Não é que o seu desenvolvimento é ao contrário. Sabe? É que você vai conhecer os seus dois lados. Você vai começar a pensar, nossa, o que eu sou bom? No que eu trago a diferença? Mas também você vai descobrir daquilo que você tem medo. Você vai descobrir as suas limitações, até onde você consegue ir, até onde você não consegue. E por mais que a gente tá buscando se expandir, sabe, aumentar a consciência e várias outras coisas, o que a gente vai encontrar é a nossa humanidade. Que a gente é, em essência, um ser humano. Isso influencia o quê? No aumento, gente, da nossa sensibilidade. Se você tem já um direcionamento para sensibilidade artística, então você vai começar a se desenvolver mais nessa sensibilidade. Se você gera uma pessoa emocional, então você vai começar a ficar muito mais emocional. Se você, a questão da sensibilidade física, né, que a gente já tá falando do tato, né, do olfato. Eu mesma comecei a sentir o cheiro de coisas assim à distância, sabe? Coisa que tá fedendo, coisa de cheiro, bom mesmo também. Outra coisa também foi em relacionado à sensibilidade, né, gente? De uma pessoa tá. De sentir o que a outra pessoa tá sentindo, bater no olho pra pessoa ali. Então eu já sei aquilo que aquela pessoa tá sentindo. Então eu voltei a escrever poesia, eu tive um maior interesse pela arte. Uma coisa também do emocional, gente, é que a gente vai acabar perdendo o controle. Sim, a gente acha que vai conseguir ter o controle das coisas, não. Mas na questão emocional, você vai perder o controle muitas vezes. Por exemplo, não consegui segurar o choro. Eu era uma pessoa que eu segurava o choro muito fácil, que fingia que não estava acontecendo. Isso para mim já é impossível, eu não consigo mais. E a questão também é que você não vai virar aquela pessoa que é paciente, que é passiva, sabe? E que aceita tudo, que finge que tá tudo bem. Não, isso não tem nada a ver com uma pessoa espiritualizada. Você vai ter muito menos paciência para a pessoa que vai estar querendo te passar a perna. Você não vai ter paciência para aquela pessoa que só sabe ficar reclamando, reclamando, reclamando e não quer mudar nenhuma atitude, nenhum comportamento. E você vai perder, você também não vai ter paciência, inclusive, para ficar sofrendo. Você fala, não, já sofri uma semana por isso aqui, eu não vou sofrer por isso aqui mais. Então, você entende que tem muita coisa da internet que ser espiritualizado é você ficar de boas, tranquilo, você é o namastê. E não, você vai ver que você vai virar uma pessoa que não tem paciência pra ladainha, que não vai ficar segurando o que você sente, que não vai ir contra a sua verdade. E aquilo que faz mais parte da sua essência vai começar a te chamar. Eu mesma, a questão de escrever, tirando quando eu tava lá na infância, na adolescência, que eu escrevi um poema ou outro, que eu escrevi aqueles textos, sabe, que tinha competição na escola, eu nunca mais tinha escrevido, sabe?
tirando vestibular ali, que era treinando para um vestibular. Então, coisas que eram muito da minha essência, elas vão retornando. E uma coisa que você tem que cuidar a respeito dessa, né, emocionalidade, dessa sensibilidade que vai estar mais aguçada, é porque relações que são mal resolvidas, elas vão te afetar muito mais. Inclusive, pode paralisar sua vida, sua prosperidade. Então, coisa que é mal resolvida, por te atravessar mais, ela vai conseguir ter mais poder de paralisar também alguma área da sua vida. Então, você também pode ter cuidado com a tendência a virar uma pessoa overthink, que é uma pessoa que, por acessar demais, por sentir demais, acaba pensando demais. E isso é um desgaste de energia enorme. Por isso que muitas vezes você vai estar ali, nossa, tô desenvolvendo minha espiritualidade, mas eu tô sem energia. O que tá acontecendo? Não é que você tá sem energia, é que a sua energia ela tá sendo sugada ou por coisas do passado que você não resolveu, ou por coisas do presente / futuro que você tá pensando demais. Então você vai ter que criar algumas estratégias para que você consiga não ficar parado pensando demais e que você também não fica preso às emoções que vão estar te atravessando o tempo todo. Então você vai ter que aprender a ficar se depurando, a atender a se equilibrar o tempo todo. Porque não é que você não vai ser afetado. Você vai ser afetado sim, muito. Só que você vai ter que entender que você não pode ficar paralisado. Seja mentalmente ou emocionalmente, num só tipo de emoção, porque aquilo ali suga toda a sua energia e você não vai conseguir fazer mais nada da vida. Outra coisa, gente, que vai acontecer também é você começar a recuperar as suas memórias. Eu era uma pessoa que não lembrava de quase nada da minha infância. Hoje eu tenho memória, inclusive, de quando eu tava na creche, bebê, tá? Bebê ali de 3, 4 anos. E por que isso é importante? Por que a gente faz esse resgate das memórias? Primeiro, pra entender, gente, o que estamos buscando. E geralmente tá ligado com as faltas que a gente teve ali na primeira infância. Então você entende o que você tá buscando e o porquê. Esse resgate de memórias tá muito associado ao autoconhecimento, porque você vai entender o que você assistia de televisão, você vai entender o que você comia, se você era cuidado ou se você não era cuidado, porque a gente tá instintivamente, inconscientemente buscando aquilo que nos faltou. Então, quando você relembra aquilo que te faltou, você relembra também como você vivia e por que certas coisas que você faz hoje, que parece, eu só sou assim, sabe? Eu mesmo tenho uma questão com organização. Mas resgatando a memória, eu fui ver porque sujeira me lembrava um outro tipo de coisa lá atrás que eu não gostava nem de lembrar. Eu já entendi que, ficar em local desorganizado ou que tem alguma sujeira pra mim, na cozinha desorganizada, pra mim não funciona. Aquilo vai me deixar muito, sabe, angustiada ali. Então, esse resgate da memória vai te trazer esse autoconhecimento, sabe? Você vai entender o que é que tá te faltando. E aquilo que você também tá buscando, mesmo que você não saiba. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, né? Vamos dizer, eu quero alguma coisa, mas não é exatamente aquela coisa que você quer, mas como aquela coisa vai fazer com que você se sinta, sabe? Por exemplo, eu quero muito um relacionamento. Eu quero um namoro, mas o que você quer com um namoro em específico? Sei lá, eu quero companhia pra sair ou pra conversar, assistir filme, essas coisas. Então, às vezes a gente quer algo específico, mas porque a gente acha que aquele algo vai trazer uma outra coisa. E essa outra coisa que é o que é importante, na verdade, e que na real nem tá literalmente associado, porque para você ter uma companhia, sair fazer coisas legais, você não necessariamente você vai precisar de um namorado, entende? Tá, gente, outra coisa que eu quero falar aqui, coisas que vão te acontecer é que os seus vícios, eles vão ser eliminados. Bebida, se você fuma. Eu, por exemplo, eu fumava muita maconha, assim. Eu cheguei um período que eu tava fumando muita maconha, todo dia. Não é que eu fumava vários, mas era um pouquinho ali de manhã, uma outra pitadinha de tarde, à noite, enfim. Só que foi acontecendo de eu literalmente nem sentir vontade mais. E se eu fosse lá, não ia ser uma brisa boa, dava uma brisa ruim. Então, não só isso, né, gente? Eu entendi o porquê. Porque não é, sabe, a substância em si, mas o que você tá buscando com ela? Eu buscava muito me anestesiar, sei lá, do estilo de vida, da sobrecarga. E quando eu fui resolvendo essas outras coisas, meio que a substância foi perdendo ali a utilidade dela. Quando você vai se resolvendo, você vai se cuidando ou curando alguma coisa que tem que curar, resolvendo as suas pendências, não vai fazer mais sentido algum você, sabe, manter aquele vício. Porque o vício tá escondendo alguma lacuna, algum vazio, alguma coisa que você tem ali, que você tá empurrando com a barriga há muito tempo, e você acaba, né,
indo fumar ou indo beber, essas outras coisas. Então, seus vícios, gente, eles vão ser, caindo por terra. Quando você adentra, né, esse caminho da espiritualidade, do autoconhecimento e também de se entender, né, de se investigar. Gente, a respeito de doenças, sabe, da gente ficar doente uma hora ou outra, isso ainda vai acontecer e não quer dizer que você vai estar regredindo espiritualmente, mas muitas vezes, gente, tem doenças que ela poderia ter vindo pra você, né, experienciar ela há muitos anos atrás, mas como você não tinha estrutura emocional, ela pode muito bem se esconder e vir numa outra fase onde você pode lidar com ela. Eu tive um problema de saúde, sim, eu tava ali com os meus 17, 18 anos, só que aí foi essa época onde eu tava no auge da minha depressão, né? O auge de eu não saber me cuidar também. E eu lembro que eu peguei e falei assim, Deus, eu literalmente pedi pra Deus, falei, Deus, leva isso aqui embora, porque eu não aguento mais ter que lidar com isso aqui também, não. Eu prefiro, né, virar camisa de saudade. Não vou falar aqui pra não, né, gente, porque questão de engajamento, de YouTube e tal. E literalmente, gente, o negócio sumiu. E sabe quando é que voltou? Esse ano voltou. Eu fiquei, gente, mas como assim? Como é que isso aqui tava? Eu nunca tive isso. Aí eu fui lembrar lá atrás, gente, que eu tinha pedido pra tirar. Tinha tirado, mas voltou agora pra eu lidar com isso. E a doença, uma coisa que eu já vou falar pra vocês, ela é algo que ela é multidimensional. Não é só a respeito do seu estilo de vida aqui. Pode haver com karma de outras vidas passadas pra você lidar. Pode ter a ver também, claro, né, com as questões aqui do físico, do seu emocional, coisa que você não tá se cuidando. E pode ser coisa também espiritual mesmo. Um exemplo, gente, é quem já leu a autobiografia de um yogi, do Paramahansa Yogananda, lá ele fala sobre o guru dele, que é o Sri Yukteswar, foi quem treinou o Yogananda, ele também adoeceu. E ele já tinha, alcançado a iluminação há muito tempo, era um cara avançadíssimo. E ele, assim, também ficou doente. O que que muda? Você se recupera muito mais rápido, porque você entende que aquilo ali é passageiro, você consegue mudar os seus pensamentos, as suas emoções para eu estou doente, do eu estou doente para eu estou em processo de cura. Então você consegue mudar o seu posicionamento muito rápido e aquilo ali cura rapidamente também. Mas enfim, ficar doente faz parte, independente do nível espiritual que você tá. É muito normal que a gente adoeça, tá, gente? Mas também a gente se recupera muito mais rápido. A sexta coisa é que sempre haverá dias difíceis. E vai ser mais difícil ainda porque, primeiro, sua sensibilidade vai estar mais aguçada, seu lado emocional. Então você vai sentir com a maior intensidade. E o que vai mudar, gente, é que em vez de você querer desistir de tudo, porque eu mesma era uma pessoa que queria desistir de tudo, jogar as coisas pro alto, você vai, não, eu vou fazer uma aula de yoga, vou falar com um amigo, vou fazer uma viagem, depois eu retorno. Não vou jogar as coisas pro alto. Mas vai existir dias difíceis. E o mais importante é que você saiba se acolher e se cuidar nesses momentos. Você saiba fazer sua gestão de crises, ok? Para você não se autodestruir, não se definhar. Porque, gente, a vida, ela realmente é muito bela. Ela é um presente pra gente estar aqui, sabe? E eu demorei muito tempo pra enxergar isso. Essa experiência que a gente tem aqui, ela é um presente, gente. Então faça suas coisinhas de humano. Vai ter os desafios aqui de humano? Sim, mas também vai ter, né, os benefícios de ser um ser humano, sabe? Essa variedade de coisa que a gente tem pra poder comer, de poder fazer uma caminhada, de ter filme pra assistir, sabe? De ir num forrozinho pra dançar, de beijar outra pessoa. Isso tudo é algo humano e que tem aqui só. Só aqui que a gente pode experienciar um monte de coisa. Então, mas isso não quer dizer que não vai ter os dias difíceis também, sabe? Os dias onde você não quer conversar com ninguém, onde você vai acordar azedo, o dia onde vai ter um desafio gigante que parece ser intransponível, sabe? Que você fala, nossa, agora, sabe? Agora rodei, não sei o que eu vou fazer, tô lascada. E depois, não, você vai ver que você vai conseguir resolver aquilo ali, sabe? É só você fazer sua gestão emocional, sua gestão daquela crise. Se você não consegue lidar com aquilo agora, se afastar um pouco para respirar novos ares e conseguir depois resolver aquilo, resolver o que tiver para resolver. Mas os dias difíceis, eles sempre vão existir. Independente do tanto dinheiro que você tem, independente se você já tem seu relacionamento ou não, se você tem amigo ou não, sempre vai ter dias difíceis. O que você vai ter que aprender é a lidar com eles. Tem uma frase muito bonita que a minha professora de yoga fala, é que os yogis, eles desceram das montanhas. Eu quero trazer isso aqui pra vocês hoje, porque quando a gente adentra muito o lado espiritual, a gente esquece do lado material. Acha que é só cuidar do espiritual que o resto das coisas vão resolver. Gente, não é assim que acontece. Pelo menos comigo não foi assim que aconteceu. Se você deixar o lado material ali de lado, ele vai se afundar, tá? Então, bem-vindo à nova era. Os yogis, eles não estão nas montanhas mais.
Eles estão aqui dentro da sociedade. E é importante que eles estejam aqui com as suas boas condutas, porque o mundo ele é feito de pessoas. E se a gente estiver num mundo onde as pessoas são ponte umas para as outras, onde as pessoas são gentis com as outras, o mundo, consequentemente, também vai se tornar um lugar melhor. Policiais yogis. Você acha que se a gente tivesse policial yogi, ia ter tanta violência aí com as outras pessoas, sabe? Se as outras pessoas fossem mais caridosas umas com as outras, se as pessoas parassem pra ouvir umas às outras. Então, se as pessoas se ajudassem mutuamente, deixassem de tanta inveja, deixassem, sabe, de tanto ódio, de tanta raiva, que as pessoas sentassem pra conversar, olhar e falar, eu errei, me desculpa, sabe? Deixar esse orgulho de lado e falar que eu também errei, sabe? O que que eu vamos corrigir isso junto? O que que eu posso fazer pra gente acertar isso daqui? Se as pessoas sentassem e conversassem umas com as outras, em vez de fingir que tá tudo bem, ou fingir que não lembra que magoou um outro colega, sabe? Simplesmente pra se esquivar da responsabilidade. Fala, não, eu errei, eu sou responsável por isso aqui, e eu vou fazer o possível pra corrigir. Então, assim, estuda a espiritualidade, desenvolva sua mediunidade, mas também estuda pro concurso, também procure um emprego legal, se você gosta mais de liberdade, caça um trampo home office, desenvolve, estuda sobre mecânica quântica, mas também estuda algo estuda sobre finanças, aprenda a gerenciar o seu dinheiro, sabe, gente? Vai aprender o inglês, aprende um novo idioma, busca se profissionalizar, busca melhorar a sua comunicação. A gente não pode ficar querendo desenvolver só um lado específico, sabe? A gente também é um ser material. A gente também precisa de comer, precisa ter um lugar para morar, precisa ter dinheiro para poder se movimentar de uma cidade para outra. Para viver experiências aqui não tem como. A gente vive no mundo capitalista e o dinheiro aqui é a troca. Inclusive, se você quer liberdade para viver sua religião, se você quer liberdade para ter suas experiências ali de ir, sei lá, pro meio do mato e ficar lá só em meditação, ou de consagrar ayahuasca numa aldeia indígena, pra tudo você vai precisar de dinheiro. Então não dá pra deixar esse lado de fora, entende? Bom, gente, eu já vou ficando por aqui. Curta esse vídeo, deixa o seu like. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, veio aqui pra falar de amor, gente. Ame uns aos outros. Ame uns aos outros, assim. E não só do amor romântico, mas ame o seu amigo, sabe? Apoie ele, leve uma florzinha, um lanchinho. Aprenda a afetuar. Porque o amor, ele não é só de palavra, ele é de gestos. Então a gente precisa aprender a amar o outro. Amar nossos avós, nossas mães, nossos irmãos, nossos colegas, a atendente que tá atendendo a gente, sabe? E às vezes as pessoas vão pedir algo, nem olha pra cara da outra pessoa, nem fala bom dia. A pessoa tá lá em pé, gente, tem que trabalhar o dia todo, aí chega alguém ainda mal criado ali, sabe? Nem vou falar mal criado pra não jogar a culpa na mãe, mas chega uma pessoa assim totalmente. Ai, me dá isso, isso, aquilo, não olha na cara, tá com uma voz super rude, sabe? Isso ainda vai deixar o dia daquela pessoa pior ainda. Então, vamos ser mais gentis uns com os outros. E vamos pensar também no nosso planeta. Vamos pensar, poxa, o mínimo aqui, o que eu posso fazer, sabe? Não jogar lixo na rua. Eu fico muito, muito, muito chateada de eu ver as pessoas jogando lixo na rua, cara. Isso é muito triste pra mim. Porque, poxa, a gente tá sujando a nossa casa, onde a gente mora. Não tem outro lugar pra gente ir, tá? O Elon Musk tem dinheiro, ele pode ir pra outro planeta, mas a gente não. E aí? Então, a filosofia yogi, se você é da ayahuasca, então você também tem um contato maior ali com a natureza. A gente não vive sem a natureza, sabe, gente? Ela tá ali em simbiose com a gente. Então não é só viver o mundo espiritual, mas aqui no material, na sociedade, você tá carregando esses mesmos princípios? Porque não é só ser bonitinho lá, quando tá na força, ou dentro do terreiro, ser uma pessoa mais solista, pensar no coletivo. Mas quando você vai pra sua casa, esses princípios tá te carregando? Você é uma pessoa que, em vez de estar, sabe, eu tô ali brigando, eu tô discutindo não pra entrar num consenso de equilíbrio, mas pra provar que eu tô certo. O que você vai fazer com esse eu tô certo, sabe? Talvez não seja melhor discutir para chegar num consenso do que simplesmente discutir para provar que tá certo. Então, é levar esse equilíbrio que a gente tanto busca ali do mundo espiritual pro nosso lado material, pro nosso lado social.
E também, justamente isso, na forma como a gente vai ver as outras pessoas. Porque a gente vai ver que nós somos seres humanos. Muitas vezes a gente pode ser hipócrita, a gente pode falar uma coisa e fazer outra, a gente pode errar, a gente pode deixar de agir por medo. A gente vai estar buscando segurança e as outras pessoas vão estar fazendo as mesmas coisas. Então a gente vai aprender a observar mais e julgar menos. Sabe? Acho que é isso, gente. Um beijo, um abraço. Espero que vocês fiquem bem. Procurem se amar, procurem amar os outros. E também cuidar dessa terrinha, né? Que acolhe a gente, que é a nossa casa. Essa grande bola azul que tá ali flutuando no espaço. Tchau, gente. Um cheiro, viu?